Todo ser vivo ser morre. vivo. Aí você vai no conceito que eu... Todo ser vivo morre, é infalsificado. Todo ser humano, todo Todo ser ser vivo morre. todo ser vivo parece infalsificável. Por enquanto. Rodrigo, me parece assim, que o que não é falsificado é aquilo que na verdade não diz sim nem não. Quer dizer, Fala cabe- outra vez, Edna. tudo que não é Falsificável é o que não diz nem sim nem não. Você deu aquele exemplo, quer dizer, Falsificado. é difícil a gente, eu acho que encontrar isso, mas você deu o exemplo. Amanhã pode estar chovendo ou não. Vai chover ou não vai chover. Mas eu faço uma previsão que qualquer coisa que aconteça está dentro da minha previsão. Aí não é falsificado. Não é falsificado. Mas o problema é que as Agora, o coisas que afirma uma têm que coisa, ser falsificadas. o que afirma uma coisa, ou que nega uma coisa, é falsificado. Agora, entra Porque nessas a questões. verdade O mesmo conceito de vivo vai ser o mesmo quando nós passarmos a ser outra espécie? Se passarmos a ser outra espécie, não sei. Não, quando você diz assim, todos os humanos são mortais e isso é infalsificável, é como se você dissesse assim, isso é um enunciado analítico, porque eu tenho um conceito de humano tautologicamente definido, que então é expresso Então como tem que ser enunciado assim. analítico. Então esse caso não é Não é falsificável. falsificado. Agora, é um debate interessante esse, porque, por exemplo, as proposições metafísicas de Popper são infalsificáveis. Então eu vou pegar uma proposição metafísica. Quando Descartes diz o universo é uma máquina, por exemplo, o mecanicismo. O mecanicismo é uma doutrina metafísica, o universo é uma máquina, não é certo? Tem sentido? Tem sentido. Agora, é falsificável? Se eu sigo o Popper, eu digo não. Não é falsificável, porque é um enunciado metafísico, é um enunciado com sentido que não é falsificável. Agora, se perguntar assim, tem metafísicos que discordam de que o universo é uma máquina? Claro que tem. Se perguntar, por exemplo, para mim, em termos de metafísica, o que é que eu tenderia a dizer sobre o universo? Eu diria, o universo é um organismo e não uma máquina. Também. Certo? Então eu diria, você poderia dizer, mas você está falsificando a tese de que o universo é uma máquina? Eu digo, não, eu não estou falsificando. Eu estou buscando outro sentido, tá certo? Porque vai ser muito difícil eu falsificar a tese de que o universo é uma máquina, até porque aqueles que acreditam que o universo é cartesiano, que o universo é uma máquina, estão aí, ó, produzindo uma máquina, tá certo? Quando o físico da USP pergunta se nós vamos querer continuar sendo humanos ou não, ele está dizendo o seguinte, nós vamos querer continuar sendo um organismo ou nós vamos querer nos transformar numa máquina inventada pela medicina? Quer dizer, é uma transição para um universo cartesiano, não é? Um universo em que a noção, o modelo de máquina, a ideia de máquina é fundamental. Então, essa questão do infalsificável, ela deve ser colocada em termos que você tem que pensar na possibilidade de, digamos, eu penso que isto é falsificável. E quando eu produzo o teste e encontro um resultado, esse resultado não pode sempre estar confirmando aquela minha hipótese. Esse resultado vai ter que em algum momento falsificar aquela minha hipótese, não é? Digamos que o problema central é o seguinte: se há uma dificuldade para dizer que o enunciado é infalsificável, de tal modo que eu posso pensar que ele é falsificável, então vamos deslocar a carga de responsabilidade da falsificação não para o enunciado lógico, mas para a possibilidade efetiva de teste daquele enunciado e para a possibilidade efetiva de que esse teste possa falsificar aquela hipótese e para a possibilidade efetiva de que a reformulação da hipótese não introduza hipóteses ad hoc. Seria algo assim, entendeu?
Acho Eu que vou dar mais o que exemplos quer aqui. É o teste, na verdade. Eu acho. Então, é isso que eu estou construir uma querendo situação dizer. experimental. Se você tem Porque dificuldade. senão a metafísica são todas falsificáveis. Porque no mundo das ideias eu posso pensar qualquer contraditório. Agora, o que eu Mas acho. veja esse exemplo aqui, vou dar esse exemplo. Todos os planetas se movem elipticamente em torno de seu Sol. Ela é falsificável? É falsificável. Agora, Todos os geométricos. todos os planetas se movem elipticamente em torno de seu Sol. Ela é falsificável? É. E ela é verdadeira? Ela é falsa? Não, para você não. 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 Não é, Não. Não é, ela não é falsa. Os planetas do nosso sistema solar se movem elipticamente em torno do seu Sol. Qualquer planeta do sistema solar Não, se mas a outra não move. é falsa. Hein? Todos os planetas do nosso sistema solar se movem em torno do seu Sol. Ah, tá. Né? Talvez os desconhecidos aqui. Né? Né? Todos os planetas, não, todos os conhecidos nossos, né? Quer dizer, se movem em torno do seu Sol. Então, você, ela não é falsa. Até agora ela não é falsa, não é? Se eu descobrir uma hora um outro planeta do sistema solar que não se move elipticamente, então ela falsifica isso aqui, tá certo? Agora, todos os planetas se movem circularmente em torno de seu Sol. Circularmente? Todos os planetas conhecidos. Eu estou falando dos não é planetas do sistema circular, solar, não do é nosso sistema circular, solar, é do falso. nosso sistema solar. Também é falsificado. É falsificado e é falso. É falso. Porque não Tá é certo? circularmente. Então, parece, veja bem, que a noção, eu queria dar esses exemplos, que a noção, repare aqui nesse caso, se eu posso pensar em N formas geométricas como uma propriedade que eu posso atribuir a um fenômeno, e eu faço uma afirmação que se dirige para parte desse universo, então eu posso pensar em falsificar esta proposição recorrendo a uma outra parte desse universo. Quer dizer, olha os exemplos que eu estou dando. Peguei os exemplos de formas geométricas. Então eu digo, todos os planetas se movem segundo alguma forma geométrica em torno do seu Sol. Estou me referindo ao nosso sistema solar, tá certo? Tem outros sistemas aí, né? Outras galáxias e tal, do nosso. Então, eu digo, todos os planetas se movem segundo alguma forma geométrica. Então, quando eu digo segundo alguma forma geométrica, eu estou pensando, forma geométrica tem várias formas. Qualquer um. Não é? Então, isto aqui é infalsificável. Tá certo? Agora, quando eu digo todos os planetas se movem elipticamente, é falsificável. Todos os planetas se movem circularmente, é falsificável. Por quê? Porque eu posso pensar, nos dois casos, em outras possibilidades de mudança. Tá certo? Agora, eu pergunto, qual que é falso? Qual que é falsa? A proposição, todos os planetas se movem circularmente ou todos os planetas se movem elipticamente? Eu digo, é falso que todos os planetas se movem circularmente. Por quê? Porque o astrônomo vai lá, põe o telescópio dele para estudar esses movimentos, ele descobre que não tem nenhum planeta que se mova circularmente. E que todos eles se movem elipticamente. Tá certo? Então, esta proposição, quer dizer, são exemplos em que eu posso pensar o enunciado falso, mas eu tenho que definir o meu universo. Tá certo? Quer dizer, se eu disser todos os sexos, todos os sexos se resumem a 2, masculino e feminino, é falsificável? É ou não é? Biologicamente Ah, falsificável. tem as confusões lá. Falsificável? É falso e é falsificável. É falso. Todos os sexos se reduzem a 2. Não, é falsificável e é falso. Tem uma hermafrodita, tem um não sei o quê. Tem Exatamente. transexual. Tem o hermafrodita, tá certo? Que nasce com os dois sexos, O né? conhecimento biológico já. Então é falsificável. Mas repare, eu estou definindo um universo. No primeiro exemplo aqui, eram os movimentos geométricos de planetas em torno do Sol. Eu tenho várias possibilidades de pensar, não é? No caso do exemplo da chuva, ou está chovendo ou está fazendo sol, são possibilidades climáticas,
não é? Neste caso agora são possibilidades de caracterização de sexo, não é? Então, eu tenho que definir eu tenho que, para pensar nas proposições falsificáveis, eu tenho que definir qual é o meu universo proposicional, que eu estou fazendo as proposições, não é? Certo? É tudo convencionalismo mesmo, acho que pode ficar certo. Conversa de quê? Porque Convencionalismo. eu tenho que definir realmente esse universo, porque você falou aquela proposição. Todos os planetas se movem em alguma forma geométrica em torno do seu Sol. Eu posso pensar, mas eu não sei se é a proposição correta para contradizer. Mas eu posso pensar, tem algum planeta que não se move. Eu posso pensar, nem todos os planetas têm o seu Sol. Perfeito. É isso mesmo, é o meu próximo ponto, grau de falsificabilidade. Certo? Só queria, antes de passar esse ponto que você está colocando, eu tenho por sinal esse mesmo tipo de exemplo aqui, eu queria só falar o seguinte. Falsificável é um conceito lógico, falso é um conceito empírico, pressupõe o teste. Então, a definição do universo. Pressupõe, então, Pressupõe a definição do universo no qual a proposição é feita. Tá certo? Pressupõe a definição do universo no qual a proposição é feita. Esse universo é o que eu já vi. Esse universo é o que nós já vimos. É o que nós sabemos. Né? Nós sabemos. Não necessariamente você viu, mas Então, eu posso ter uma proposição falsificável e uma proposição infalsificável. Quer dizer, quando que ela é infalsificável? Quando a minha referência ao universo inclui todas as possibilidades desse universo. Tá certo? Agora, eu posso ter uma terceira proposição, que ela é falsificável e falsa, e uma outra que é falsificável e não falsa. É isso que eu quero chamar a atenção. Eu não escrevi falsificável e verdadeira. Falando falsificável e não falsa. Na filosofia da ciência de Popper, não podemos mais falar de verdade. Embora ele vá falar uma hora que a gente se aproxima da verdade e tudo e tal, isso aí já é debate agora com outras filosofias, mas na filosofia dele, rigorosamente, seguindo rigorosamente a terminologia dele, não é possível mais falar em verdade. Então, nós temos o falso e o não falso. Tá certo? Porque se eu falar falso e verdadeiro, este verdadeiro, uma hora pode ser não falso. Eu falso verdadeiro pode ser falsificado. E depois eu vou dizer que aquele verdadeiro Eu posso é falso, falar em né? verdade transitória? Não. A verdade, ela Ou é ou não é? ela é uma lógica de tudo. Não. Isso é verdadeiro ou isso é falso, né? Isso é verdadeiro ou isso é falso. Você não tem meia verdade, meia mentira. Isso a gente tem nos relacionamentos humanos. Aí tem bastante. Meia mentira. Mas aqui na lógica, não. Na lógica, alguma proposição é verdadeira ou ela é falsa, tá certo? Viu, Terezinha? Na lógica. Bom, então agora esta coisa que a Elida estava tocando, eu vou colocar aqui 3 proposições. Primeira proposição, grau de falsificabilidade, esse item próximo aí. Ele depende da quantidade, o grau de falsificabilidade de um enunciado universal depende da quantidade de falsificadores potenciais, ou da quantidade potencial de falsificadores. Quer dizer, nós vamos ver que quanto mais falsificadores